Desde quando Jair Messias Bolsonaro decidiu se afastar ali da candidatura do Ricardo Nunes e meio que dar umas piscadelas para o Pablo Marçal, eu tinha vindo aqui, tinha alertado que isso só era positivo para o Tarcísio e para o próprio Kassab, porque eu tinha explicado inclusive o crescimento do PSD. Agora, percebendo que o Pablo Marçal tem caído nas pesquisas eleitorais e que, entre aspas, aliados estariam começando a se afastar dele para apoiar o Ricardo Nunes, o Bolsonaro decide voltar atrás. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque realmente está um jogo de muda e vira, vira e muda o tempo inteiro. E mais uma vez, a gente faz análises aqui sobre o cenário político da cidade de São Paulo que se consolida. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece QR Code aqui no alto do vídeo para você, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode colaborar através do nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Lembrando que qualquer quantia que você puder colaborar ajuda no nosso trabalho aqui, já que o nosso trabalho ele é independente. Já tem alguns dias que eu venho fazendo análises aqui, dizendo para vocês o seguinte, que com a saída do Bolsonaro, do apoio, entre aspas, da candidatura do Ricardo Nunes e esse jogo duplo que ele estava tentando fazer, só quem se beneficiava disso era o Tarcísio de Freitas. Por quê? Ele já tinha sido abraçado pela grande mídia, já foi escolhido como candidato da direita, se não em 2026, em 2030, à presidência da República, e que o Bolsonaro estaria perdendo força. Lá em 2019 eu já havia dito isso também, né? Que independente do Bolsonaro continuar tendo força ou não, para poder se eleger ou se reeleger, o bolsonarismo continuaria existindo, a extrema-direita brasileira continuaria existindo, é claro, passaria por algumas adequações, mas que continuaria existindo, e que eu achava que a gente só teria um, entre aspas, enfraquecimento da extrema-direita bolsonarista que nasceu formalmente na eleição de 2018, pelo menos com o número de cadeiras no Congresso Nacional, a partir de 2028 ou 2030. O que aconteceu? No sábado, Pablo Marçal decidiu atacar o Silas Malafaia, decidiu atacar o Jair Messias Bolsonaro. E como o próprio mantra que ele segue, que é o livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, se não me falha a memória o nome do autor, é uma das leis que se fala ali que o indivíduo deve seguir, além de chamar atenção a qualquer custo, fala-se também que não se deve ofuscar o brilho do rei. E quem seria, entre aspas, o rei da extrema-direita nesse momento? O Jair Messias Bolsonaro. Então os ataques do Pablo Marçal e de apoiadores dele no dia 7 de setembro, a figura do, entre aspas, rei, entre aspas, mito, Jair Bolsonaro, atrapalhou o próprio Pablo Marçal nessa corrida eleitoral agora de 2024. E é o que aconteceu. O Tarcísio de Freitas, que tinha entrado de cabeça nessa corrida, acabou se fortalecendo ainda mais. Ao passo de que ontem o Bolsonaro decidiu aparecer de surpresa em um evento que aconteceu em São Paulo e mandou ali abraços para o ex-presidente Michel Temer, elogiou o Ricardo Nunes, elogiou o Tarcísio de Freitas, elogiou o seu indicado ali para a vaga de vice, o Ricardo Melo, e tudo isso mostra que o Bolsonaro percebeu que não dá para ficar de um lado para o outro, porque senão alguém se aproveita disso. No caso do Tarcísio, se aproveitando do suposto bolsonarismo moderado, e no caso do Pablo Marçal, se aproveitando parcialmente do bolsonarismo radicalizado, pelo menos aquele que achava, inclusive, já que o Bolsonaro não era mais tão radical quanto a extrema-direita queria. E o que acabou acontecendo, Carlito? Após a repercussão, material publicado aqui na coluna da Andréa Sadi, lá no G1, após a repercussão de Nunes em pesquisas, Bolsonaro aparece na campanha. Por quê? O Ricardo Nunes apareceu bem posicionado na pesquisa Quaest, bem posicionado na pesquisa Datafolha, bem posicionado também em comparação Pablo Marçal na pesquisa Atlas Intel e também bem posicionado na pesquisa Paraná Pesquisas, tá? Tudo isso meio que melou ali os planos do Bolsonaro, porque na pesquisa Paraná Pesquisas, por exemplo, o Ricardo Nunes aparece com 25,1%, o Guilherme Boulos aparece com 24,7% e o Pablo Marçal aparece com 21%, inclusive afastados aqui já fora da margem de erro.
não tem mais um, entre aspas, empate técnico, né? Ele já estaria, em tese, ali afastado da margem de erro. E aí, percebendo que o Tarcísio estaria se fortalecendo, o Bolsonaro decide, entre aspas, de surpresa, mandar esse vídeo lá para o Ricardo Nunes, e desta vez, diferente da outra vez que ele disse que não ligou para o Ricardo Nunes, que ele ligou para o Ricardo Melo, só para se reestabelecer a verdade, agora ele teve de passar o chapéu e pedir pinico, né? Vamos ouvir aqui um pedaço do vídeo para vocês entenderem a vergonha que o Bolsonaro passou. Estamos aqui reunidos em Montenegro com o nosso Ricardo Nunes, né? Entregando, prestando nosso apoio a ele, e todo mundo aqui pronto para te ouvir, presidente. Boa noite a todos do Montenegro. Boa noite, Tarcísio. Parabéns pelo trabalho que você faz em São Paulo. Pelo seu apoio ao Ricardo Nunes. Meus cumprimentos ao Michel Temer, onde o Brasil achou um ponto de inflexão na economia e começou a marchar para frente de verdade. Parabéns, Temer, pela reforma trabalhista, algo que precisava ter feito realmente. Parabéns ao líder Valéria, em especial um abraço no Ricardo Nunes. Torço por você, tenho certeza que haverá segundo turno e seremos vitoriosos no segundo turno. Quero, inclusive, compartilhar com todos vocês o primeiro encontro com o Nunes. Ele trouxe um problema no campo de Marte. São Paulo pagava por mês na casa de 280 milhões de reais. Fizemos um acordo, até consegui convencer o Paulo Guedes, que o Brasil arrecadava demais, e fizemos então um acordo e resolvemos, zeramos a dívida do Estado. E cedamos alguns bilhões por ano para os cofres da Prefeitura. Isso comprova a eficiência, o interesse e a vontade de acertar cada vez mais por parte, né, do então lá atrás, o jovem vereador Ricardo Nunes, e agora prefeito buscando a reeleição. Como disse o Tarcísio, ouvindo agora há pouco, ele está credenciado a continuar à frente da Prefeitura. É a primeira disputa, né, majoritária que ele participa, e eu tenho certeza que será vitorioso. Cumprimentar o Adolfo Vice, foi indicado por mim, do Partido Liberal, nosso prezado Coronel Antônio Araújo, que teve uma grande experiência no projeto, e também uma grande experiência comandando aí a voz. Pausando aqui, mas vocês entenderam. Ele decidiu entrar agora na campanha do Ricardo Nunes. Por que ele decidiu entrar na campanha do Ricardo Nunes? Porque a análise dele mudou. Após as pesquisas, inclusive divulgadas recentemente, o Bolsonaro mudou a previsão sobre quem vencerá a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Antes ele achava que o vencedor seria o Pablo Marçal, agora ele tem certeza de que quem vai vencer a eleição, segundo as análises ali do próprio Jair Messias Bolsonaro e do entorno dele, é o Ricardo Nunes. E Carlito, por que isso foi decisivo? Essa mudança do Bolsonaro foi decisiva? Por que ele mudou de postura? Primeiro, o que aconteceu no 7 de setembro foi determinante, tanto que tá aqui, ó. Para aliados, Bolsonaro só percebeu de fato o tiro no pé que deu após a manifestação de 7 de setembro, quando o núcleo bolsonarista viu que o candidato do PRTB tentou dividir ainda mais a base, sendo visto como oportunista. A reaproximação entre Bolsonaro e Ricardo Nunes ocorre no mesmo dia da divulgação da pesquisa Datafolha, que mostra a evolução de Nunes, saindo de 22% para 27%, ficando numericamente à frente dos adversários, mas empatado tecnicamente. Não com, inclusive, eu não sei como é que fizeram essa conta matemática, né? Porque se a margem de erro da pesquisa a Datafolha, eu acho que é 2 ou 3 pontos percentuais para mais ou para menos, como é que estaria empatado tecnicamente ali o Pablo Marçal com o Ricardo Nunes? Não está empatado. E aí, como eu tinha dito para vocês, inclusive alguns dias atrás, ó, quem é que se beneficiou de tudo isso? O Tarcísio. Por quê? O Bolsonaro agora ele é visto como uma figura que atrapalha a candidatura do Ricardo Nunes. Tanto que eu falei aqui alguns dias atrás que só em um Bolsonaro ter assinado para o Pablo Marçal, a rejeição do Pablo Marçal aumentou 4% e a rejeição do Ricardo Nunes diminuiu ainda mais. O Pablo Marçal passou a ser o candidato mais rejeitado na eleição de São Paulo, justamente porque passou a ser apoiado por Bolsonaro, e o candidato apoiado por Bolsonaro é rejeitado por mais de 60% da população paulistana, seja ele o Ricardo Nunes, seja ele o Pablo Marçal. Uma pesquisa feita pelo Datafolha ainda em março mostrava que para 64% do eleitorado paulistano, eles não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado por Jair Messias Bolsonaro. Nos bastidores, a campanha de Nunes avalia que Bolsonaro atrapalha
o Ricardo Nunes, e a atrapalhada que ele deu ali ao botar um pé em uma canoa do Pablo Marçal e um pé em outra canoa do Ricardo Nunes, acabou ajudando o Ricardo Nunes nesse momento. E após a divulgação do vídeo, o entendimento é que agora o apoio não é tão definitivo, porém, eles também acham que não é importante nem romper com o Bolsonaro e nem se afastar nesse momento. Nesse jogo de poder, a figura que perde influência é a do ex-presidente Bolsonaro, o que eu venho falando há uma semana, pelo menos, ou mais. Por outro lado, quem ganha é o Tarcísio, algo que eu também venho falando tem mais de uma semana, principalmente se conseguir emplacar Ricardo Nunes. Do lado do Bolsonaro, assessores mais próximos reconhecem que o jogo de poder no começo da campanha foi um movimento errático e agora é hora de reavaliar as estratégias. O que é que eu falei, inclusive, aqui pra vocês há um certo tempo já? Que o Tarcísio já percebeu que como a grande mídia abraçou ele não precisaria mais da bênção do Bolsonaro. E que ao entrar de cabeça na campanha do Ricardo Nunes, ele estaria se cacifando ainda mais para ser a nova liderança da direita no Brasil. Ou seja, era uma liderança de uma direita bolsonarista moderada, como diria o Joel Pinheiro da Fonseca, ou de uma direita radical, mas com cara de limpinha. E eu também disse que uma figura tinha tido um papel importante em tudo isso, que é esse rapazinho aqui, ó, o Gilberto Kassab, que inclusive virou um desafeto do Bolsonaro, virou um desafeto do próprio Valdemar da Costa Neto. E agora, meus amigos, independente do resultado das eleições de São Paulo, a gente vai ter o Bolsonaro saindo enfraquecido e o Tarcísio de Freitas fortalecido, até porque a rejeição do governador de São Paulo, tanto no estado quanto na capital, é muito menor que a rejeição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, para aqueles, às vezes, que vêm aqui criticar as análises que a gente faz, respeita um pouco o nosso trabalho, porque você só concorda com a análise quando a análise é feita pela Andréa Sadi ou pela Globo, porque tá aí. Tem uma semana que eu venho fazendo exatamente a mesma análise que a Andréa Sadi divulgou agora no seu blog. Que o Tarcísio se fortalece, o Bolsonaro se enfraquece, o Pablo Marçal virou um problema porque começou a querer dividir a atenção com o Bolsonaro. E tem um outro fator que eu vou trazer para vocês, inclusive em outro material aqui, é que o Silas Malafaia abraçou a candidatura do Ricardo Nunes, tanto que tá aqui na revista Fórum. Marçal afina para Malafaia que o chama de frouxo e psicopata. E aqui tem um vídeo do Malafaia falando tudo isso que eu não vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas ele fala que o Pablo Marçal é um psicopata, que o Pablo Marçal é megalomaníaco, que o Pablo Marçal é isso, é que é aquilo. E os pastores evangélicos se reuniram essa semana com Tarcísio em São Paulo, se não me engano, mais de 500 pastores, para poder promover uma campanha nas igrejas em defesa do Ricardo Nunes e contra o Pablo Marçal. Inclusive, os pastores foram municiados pela campanha do Ricardo Nunes com vídeos de falas ofensivas do Pablo Marçal contra Jesus, contra Deus, contra Salomão, contra pastores, contra a Bíblia, e contra a fé cristã protestante. Então acordem um pouco e respeitem o trabalho das pessoas. As minhas críticas à comunicação do Guilherme Boulos são todas propositivas. Eu aponto aonde é que deve melhorar. Eu só não falo assim, a comunicação tá ruim nesse setor. Não, eu falo onde é que está ruim e digo como é que eu acho que deveria ser. E para mim a comunicação do Boulos ficou ruim em comparação a 2020 e 2022, porque como o vice da chapa é a Marta, que é do PT, o Partido dos Trabalhadores entrou na campanha para ajudar, entre aspas, mas continua sem entender a dinâmica das redes. E não se trata de lacrar em cima do Pablo Marçal, não se trata de querer baixar o nível do jogo. Quem não entendeu porque não quis, e eu não posso desenhar o O com copo. O que eu posso dizer para vocês e reafirmo aqui, que independente do que algumas pesquisas têm mostrado ali, hoje eu acredito que o segundo turno será sim entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. E não estou dizendo isso hoje. Todos os vídeos que eu tenho publicado falando sobre essa situação toda, eu digo que eu não acreditava que o Pablo Marçal chegaria no segundo turno. Eu acreditava que quem chegaria seria o Ricardo Nunes, junto com o Guilherme Boulos, porque historicamente a esquerda tem uma votação na capital paulista de mais ou menos 25% a 30%. Então isso levaria o Boulos para o segundo turno. E que também não tem garantia que o Boulos vai ganhar, mas também não existe essa garantia do que o Ricardo Nunes vai ganhar, porque o segundo turno é uma outra eleição. Basta ver o resultado das eleições de 2022, onde vários estados brasileiros você teve segundo turno e o candidato que venceu a eleição no primeiro turno, mesmo com projeções mostrando que ele venceria no segundo turno, não venceu. Sergipe é um caso. O senador Rogério Carvalho foi eleito no primeiro turno governador de Sergipe e perdeu a eleição no segundo turno para o à época deputado federal e candidato a governador, atual governador eleito, Fábio Mitidieri do PSD. Então, quando a gente faz uma análise aqui, a gente faz uma análise pesquisada, estudada. Eu venho apontando já tem várias semanas e vários meses a força do PSD
e do Kassab sobre a influência do Tarcísio e como o Tarcísio está entendendo que ele não precisa mais do Bolsonaro para ter força política. Esta eleição de 2024 serviu para desgarrar Bolsonaro e Tarcísio e colocar o Tarcísio ali como uma liderança, inclusive se ele conseguir realmente emplacar o Ricardo Nunes, mesmo que o Nunes não vença a eleição, tá? Mesmo que o Nunes não vença a eleição, só em ele ter conseguido levar o Nunes pro segundo turno, já vai mostrar que ele teve mais força que o Bolsonaro, porque o candidato que o Bolsonaro ficou, ó, dando piscadelinhas, que foi o Pablo Marçal, provavelmente não irá pro segundo turno. Carlito, o que será do Bolsonaro amanhã? Nada. Bolsonaro está morrendo como figura de influência política. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra você está aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.